Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando para mais uma edição do Visionário Esportes desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Logo cedo vamos juntos conferir os resultados, os destaques e também a palavra de fé que nos renova todos os dias. Josué 1,9 diz: Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E a mensagem de hoje é simples. Coragem não é ausência de medo, mas a certeza da presença de Deus que caminha ao nosso lado em todas as batalhas. Você também pode nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon, YouTube Music, e o programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, e pela Rádio Sonora de Santa Catarina, através das frequências AM, FM e ondas curtas. Então se acomoda aí porque o esporte vai passar na sua frente após esse rápido intervalo. Já estamos de volta com o Visionário Esportes e vamos aos resultados do futebol nacional e internacional e temos novidade. Vamos trazer, pelo menos em um jogo, a participação do meu amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber, qual o jogo de hoje? Alô, amigos da Visionário Esportes. Ontem às 19 horas no estádio José Amalfitani, na Argentina, partida de volta das oitavas da Libertadores. Debaixo de chuva e frio, o time do Fortaleza ficou pelo caminho. Perdeu para o Vélez Sársfield 2-0. Marcaram para os argentinos Carriz aos 6 minutos e Galvão aos 27, após cochilo de Davidson. Tudo isso no primeiro tempo. No intervalo para o segundo tempo, o técnico Renato Paiva, que treinou o Botafogo no Mundial FIFA deste ano, trocou vários jogadores. Entraram Alonzinho, Lucero e Herrera. Saíram Davidson, Marinho e Breno Lopes. E Pikachu entrou aos 15 no lugar de Zé Welles. Um chute de Alanzinho no primeiro minuto e uma bola na trave aos 12 de Prior. Mas a bola não entrou. O jogo continuou melhor para a equipe dos hermanos, que cadenciou a partida. Quase marcou os 39 minutos. Mas foi só isso e fim de festa para o tricolor cearense. O Lion volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e está na desconfortável 19ª colocação com 15 pontos. Tá na hora de rugir, Lion! É isso aí, forte abraço, Nilber Ferreira, para a Visionária Esportes. Valeu, Nilber, muito obrigado! Vamos dar continuidade ao placar aqui. O Racing venceu o Peñarol por 3-1. O primeiro jogo havia sido 1-0 pro Peñarol. Adrien Martínez fez 2 e Pardo no final do jogo fizeram para o Racing. Herrera descontou para o Peñarol. São Paulo e Atlético Nacional empataram em 1-1. O primeiro jogo havia sido 0-0. André Silva fez para o São Paulo. Morelos de pênalti fez para o Atlético Nacional. Nos pênaltis, o São Paulo venceu por 4-3 e passou para as quartas de final. Pela Copa Sul-Americana, também oitavas de final, jogos de volta. O Huracan perdeu em casa para o Once Caldas por 3-1. O Once Caldas havia vencido já o primeiro jogo por 1-0. Gols de Mirovic para o Huracan, Dairo Moreno 2 e Barrios para o Once Caldas. Once Caldas na próxima fase. O Fluminense venceu o América de Cali por 2-0. Havia já ganho o primeiro jogo por 2-1. Gols de Serna e Martinelli. No jogo entre equatorianos, o Muxucruna venceu o Independiente Del Valle por 2-1. Chala Rosales e Penilha fizeram para o Muxucruna. Royos, aos 54 do segundo tempo, fez para o Independiente Del Valle. E nos pênaltis, o Independiente Del Valle fez 4-2 e está na próxima fase. Pela La Liga, o Real Madrid venceu o Osasuna por 1-0 com gol de pênalti de Mbappé. Brasileirão Série B, Operário do Paraná e Avaí empataram em 0-0. Supercopa Saudita, semifinal, o Al Nassr venceu o Al Ittihad por 2-1 e está na final. Pela Champions League, playoffs, jogo de ida para chegar à fase de liga. O Rangers perdeu em casa para o Clube Brugge por 3-1. O Estrela Vermelha perdeu em casa para o surpreendente Paphos do Chipre por 2-1, olha aí, hein? Ferencváros 1, Karabag do Azerbaijão 3. Todos os que jogaram fora de casa venceram. Vamos a algumas notícias do futebol?
O Corinthians enfrenta dificuldade para montar o setor ofensivo após as baixas de Yuri Alberto e Memphis Depay. O primeiro passou por cirurgia de hérnia inguinal, enquanto o segundo sofreu uma lesão muscular. Em meio a essa escassez de peças, o jovem Guinegão, de 18 anos, foi acionado e marcou seu primeiro gol como profissional. Vitinho, reforço recém-chegado, também entrou bem, criou jogadas, finalizou, deu passes perigosos e mostrou intensidade nos poucos minutos em campo. Dorival ainda avalia opções mais experientes, como o Ángel Romero, recuperado de suspensão, Thales Magno e Kaique para suprir as ausências. A situação preocupa. O Corinthians está em 14º lugar no Brasileirão, apenas 3 pontos acima da zona de rebaixamento, e volta a campo no domingo contra o Vasco em São Januário. Mas Corinthians, ele busca renegociar o pagamento de 11 milhões de reais em bônus devidos a Memphis Depay, cujo vencimento está marcado para quarta-feira, 20 de agosto, diante de sérias restrições de caixa, ou seja, hoje. O valor refere-se a metas esportivas alcançadas entre setembro de 2024 e julho de 2025, incluindo presença em jogos e participação em gols. Além disso, o clube terá que pagar uma segunda parcela de luvas no valor de 1 milhão de euros, aproximadamente 6 milhões e 300 mil reais até 15 de setembro. O Corinthians ainda enfrenta outras dívidas urgentes, como 33 milhões e 400 mil reais ao Santos Laguna, necessário para suspender um transfer ban da FIFA, o que complica ainda mais o cenário. Corinthians anunciou o afastamento do atacante Héctor Hernández do elenco principal. Ele agora treina em horários distintos dos demais jogadores. A decisão tomada por Dorival Júnior foi justificada como técnica, sem indicar indisciplina, e parece refletir a perda de espaço do espanhol na equipe. Hernández não atua desde junho. Sua última partida foi contra o Grêmio e foi sequer relacionado para a partida contra o Bahia, reforçando sua exclusão dos planos técnicos. Com o contrato válido até dezembro de 2026, o atleta agora também passa a ser monitorado pelo departamento de futebol para possível negociação. E tem mais Corinthians aqui. Em treino desta terça-feira, o meio-campista José Martínez sofreu um trauma na mão esquerda. Exames confirmaram fratura no quarto metacarpo. O clube comunicou que o camisa 70 será submetido a cirurgia para correção da lesão nos próximos dias. O tempo de retorno ao elenco não foi informado oficialmente, mas exames e análises serão determinantes para o pós-operatório. Martínez se junta a uma série de desfalques no setor médico corintiano, incluindo jogadores como Yuri Alberto, Memphis Depay e André Carrilho. Durante a partida entre Santa Cruz e Altos, válida pelas oitavas de final da Série D, o atacante Thiago Galhardo se irritou com a demora no atendimento a Caio Felipe do Altos, após um choque de cabeça com Leandro Amorim. O jogo ficou paralisado por 8 minutos e Galhardo chegou a questionar o árbitro sobre a lentidão do atendimento. A ambulância deixou o gramado sob vaias da torcida do Santa Cruz, que também demonstrou insatisfação com a demora. O episódio gerou repercussão nas redes sociais, com vídeos do momento circulando amplamente. A CBF está em negociações com a Conmebol para substituir as 2 vagas brasileiras na pré-Libertadores por uma vaga direta na fase de grupos, visando aliviar o calendário nacional. O presidente da CBF, Samir Chaoudi, confirmou as conversas, destacando que a mudança ajudaria a redistribuir datas para outras competições. Atualmente o Brasil possui 7 vagas na Libertadores, 5 diretas e 2 na pré-Libertadores. Além disso, a CBF planeja reduzir os estaduais para 11 datas, em vez das atuais 16, para otimizar o calendário. A Copa do Brasil também passará por mudanças, com aumento no número de participantes, visando maior inclusão e competitividade. A Série D será remodelada, com ampliação do número de clubes participantes, para fortalecer o futebol em todas as regiões do país. A partir de 2026, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil contarão com um sistema de impedimento semiautomático, visando maior precisão nas decisões da arbitragem. O presidente da CBF, Samir Chaoudi, confirmou que o investimento em tecnologia será realizado para implementar o sistema nas principais competições nacionais. O objetivo é proporcionar maior transparência e justiça nas partidas, reduzindo erros humanos e aumentando a confiança dos torcedores. A implementação do impedimento semiautomático será um marco na modernização da arbitragem no futebol brasileiro. Após especulações sobre um uniforme vermelho, a CBF confirmou que a segunda camisa da seleção brasileira
brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será azul, mantendo a tradição. O modelo será assinado pela Jordan Brand, substituindo o tradicional logo da Nike, marcando uma parceria inédita no futebol brasileiro. O lançamento está previsto para março de 2026, alinhado com a data FIFA, última janela antes do Mundial. A decisão de manter o azul foi tomada pelo presidente da CBF, Samir Chaoudi, que vetou a produção do uniforme vermelho por questões simbólicas, não políticas. A camisa azul será acompanhada por uma linha de passeio também assinada pela Jordan, ampliando a presença da marca no futebol. O Vasco da Gama firmou uma parceria inédita com o projeto Recicla Junto, iniciativa de economia circular criada pela Cristal Copo para implementar ações de reciclagem em São Januário. A proposta é coletar e reciclar os resíduos gerados pelos torcedores nas arquibancadas, corredores e áreas comuns do estádio durante os jogos, gerando renda para a cooperativa Carioca Recicla. A iniciativa inclui a distribuição de sacolas para coleta individual, triagem e reciclagem completa dos resíduos, envolvendo diretamente os torcedores na conscientização ambiental. O projeto já possui experiência no setor esportivo, tendo atuado no estádio Heriberto Rios do Criciúma desde 2019 com coleta de plástico, papel e vidro. A parceria visa transformar São Januário em um exemplo de como o futebol pode ser um agente ativo na preservação ambiental e no desenvolvimento da comunidade. Após a histórica derrota por 6-0 para o Vasco, torcedores organizados do Santos invadiram o CT Rei Pelé na tarde desta terça-feira, usando rojões e quebrando um dos portões do estacionamento. O grupo se dirigiu ao local onde os jogadores estacionam seus veículos. Durante o protesto foram entoados cânticos como "Joga Vagabundo", "Respeita o Santos, o maior time do mundo" e "Vergonha, time sem vergonha". A polícia militar foi acionada e rapidamente chegou ao local, fechando a rua que dá acesso ao centro de treinamento. Neymar, presente na reapresentação, conversou com os torcedores, que expressaram frustração e cobraram uma reação imediata do elenco. A derrota resultou na demissão do técnico Kleber Xavier e aumentou a pressão por mudanças na equipe. O Santos decidiu rescindir o contrato do lateral direito Rainer após ele publicar nas redes sociais uma mensagem exaltando o gol de David, atacante do Vasco, na goleada de 6-0 sobre o Peixe. A postagem causou desconforto interno no clube, considerando que Rainer ainda tem vínculo com o Santos até 2026, embora esteja emprestado ao CRB desde fevereiro de 2025. A atitude do jogador foi vista como falta de profissionalismo, especialmente após a derrota histórica para o Vasco. A rescisão do contrato está em andamento e deverá ser formalizada nos próximos dias. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais notícias do futebol e o mercado da bola. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol. O Olympique de Marseille anunciou que colocou o meio-campista francês Adrien Rabiot e o atacante inglês Jonathan Rowe na lista de transferências após uma briga no vestiário, ocorrida após a derrota por 1-0 para o Rennes. O incidente, que envolveu troca de agressões, foi considerado comportamento inaceitável pelo clube, que decidiu afastar ambos os jogadores das atividades do time principal. O técnico Roberto De Zerbi criticou publicamente a atitude dos atletas, reforçando a importância do respeito às normas internas do clube. Rabiot, ex-Juventus e titular da seleção francesa, e Rowe, destaque da Inglaterra Sub-21, foram informados da decisão. Ambos têm até 1º de setembro para encontrar novos clubes, com especulações sobre possíveis interesses de equipes como Roma e Milan. As semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025 estão confirmadas para os dias 24 e 31 de agosto, com partidas às 10h30 da manhã, horário de Brasília. Os confrontos serão São Paulo e Corinthians e Palmeiras e Cruzeiro. O jogo de ida entre Palmeiras e Cruzeiro ocorrerá na Arena Barueri, enquanto o de volta será no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O clássico paulista entre São Paulo e Corinthians terá locais de mando a definir. Todas as partidas terão transmissão ao vivo pela TV Globo, Sport TV e TV Brasil. Mohamed Salah, do Liverpool, fez história ao ser eleito jogador do ano da Premier League Association, né, Premier Football Association, pela terceira vez, superando lendas como Cristiano Ronaldo e Thierry Henry. Na temporada 2024-2025, Salah marcou 29 gols e deu 18 assistências, liderando a Premier League e contribuindo decisivamente para o título do Liverpool. Além disso, ele conquistou a chuteira de ouro e o prêmio de melhor criador de jogadas na mesma temporada. Na seleção dos melhores da Premier League, Salah foi acompanhado por 4 companheiros de Liverpool: Van Dijk, Gravenberch,
McAllister e Kerkis. A equipe também conta com William Saliba e Gabriel Magalhães do Arsenal, Declan Rice, também do Arsenal, Alexander Isak do Newcastle e Chris Wood do Nottingham Forest. Por falar em Alexander Isak, ele afirmou nas redes sociais que o Newcastle quebrou promessas, tornando insustentável sua permanência no clube. O sueco revelou ter sido afastado do elenco por 3 semanas após proposta do Liverpool ser rejeitada. O Newcastle negou compromissos de liberação, reafirmando o contrato até 2028 e valor de mercado de 150 milhões de libras. O impasse segue em meio a especulações de nova oferta do Liverpool, ainda não atendida pelo clube. O goleiro Fábio do Fluminense tornou-se o jogador com mais jogos na história do futebol mundial, alcançando 1.391 partidas. Ele superou o recorde do inglês Peter Shilton, que detinha a marca de 1.390 jogos. A conquista ocorreu na vitória do Fluminense por 2-0 sobre o América de Cali pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vamos ao mercado da bola aqui. Eric Noriega foi confirmado no Grêmio após proposta de cerca de 2 milhões de dólares por 80% dos direitos. Assinou por 4 anos. A Alianza Lima fica com 20% e o volante chegou a Porto Alegre para formalizar o acerto. Marcos Rocha teve sua contratação anunciada oficialmente ontem como novo lateral do tricolor. Cláudio Echeverri foi emprestado pelo Manchester City ao Bayer Leverkusen por uma temporada sem opção de compra. O Leverkusen pagará integralmente seu salário. O Benfica e o Bayer Leverkusen fecharam acordo por Lloyd Badé, por valor estimado entre 29 e 30 milhões de euros, incluindo bônus. O francês se despediu emocionalmente do clube e viaja à Alemanha para concluir a negociação. O jovem norueguês Sverre Nipan foi confirmado como reforço do Middlesbrough por empréstimo junto ao Manchester City até o final da temporada. A torcida local recebeu a notícia com entusiasmo. O Porto está em negociações com o Arsenal por Jakub Kiwior. Proposta anterior de 27 milhões de euros em forma de empréstimo, mas obrigação de compra foi rejeitada. O clube inglês valoriza o jogador e ainda não cedeu facilmente. Leeds fechou acordo com o Milan por Noah Okafor por valor acima de 20 milhões de euros, com o jogador pronto para realizar exames médicos e assinar contrato de 4 anos com opção de mais uma. Here we go, segundo Fabrício Romano, grande tradicional jornalista do mercado da bola. Tottenham está próximo de um acordo de cerca de 60 milhões de libras com o Crystal Palace por Eberek Eze, dependendo da chegada de um substituto ao Palace. A negociação avança com otimismo. Fenerbahçe negocia a contratação de Edson Álvares, atualmente no West Ham, por empréstimo com opção de compra, após a retirada do Ajax da disputa. Mourinho busca reforçar o meio-campo defensivo. Miguel Gutierrez deixa o Girona e assina com o Napoli por cerca de 20 milhões de euros em contrato de 5 anos. O espanhol foi fundamental no Girona nas últimas 3 temporadas. O Napoli abriu negociações com o Genk por Tolu Arokodare, a centroavante nigeriano de 23 para 24 anos, visto como opção caso o Romelu Lukaku se ausente por lesão, que já está confirmado. Genk perde cerca de 25 milhões de euros. O Napoli está próximo de fechar a contratação de Juan Luis Sanchez junto ao Sevilha por cerca de 17 a 20 milhões de euros, com o jogador querendo fortemente o clube italiano. O acordo precisa avançar para que o Sevilha consiga inscrever seus novos reforços antes da estreia na temporada. O lateral esquerdo Jefté, atualmente no Rangers, está prestes a ser negociado para o Palmeiras. O clube escocês deve lucrar cerca de 6 milhões de libras com a transferência. O colombiano Andrés Gomes foi confirmado como novo reforço do Vasco da Gama. Chega por empréstimo de uma temporada junto ao Rennes, com opção de compra, e já manifestou entusiasmo pela chegada ao Rio. Alejandro Garnacho já comunicou a amigos que será jogador do Chelsea. O Manchester United perde cerca de 50 milhões de libras e mesmo com o interesse do Bayern, ele insiste em ir para Londres. Nottingham Forest concluiu o acordo com a Juventus pela contratação de Douglas Luiz por cerca de 25 milhões de libras. O volante brasileiro já acertou contrato de 5 anos, com exames médicos previstos em breve. Lecce e Atalanta fecharam a transferência do atacante montenegrino Nikola Kristovic por 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus. A negociação foi encerrada após a desistência do Fulham sobre no Rodrigo Muniz. O Bournemouth está fechando a contratação de Amine Adli junto ao Bayer Leverkusen por cerca de 30 milhões de euros, 21 milhões mais 9 milhões em bônus, com valor total realista em torno de 27 milhões de euros. O acordo é tido como feito, com exames médicos a caminho.
O Botafogo mira o zagueiro Alix Vinícius, de 25 anos, que pertence ao Atlético Goianiense desde janeiro de 2024, vindo do Fortaleza por cerca de 3 milhões e meio de reais. Ainda não há confirmação de acerto, mas o clube carioca tem Alix no radar. São Paulo avançou nas negociações pelo lateral direito Mailton, emprestado a Chapecoense pelo Metalist da Ucrânia. O tricolor já acertou salários com o staff e negocia empréstimo com opção de compra. O Metalist também já concordou com o acordo em relação à dívida pendente, então a qualquer momento ele pode estar sendo anunciado. O Bahia está em negociação avançada para contratar o jovem argentino Matheus Sanabria, de 21 anos, atacante que defende o Al Ain dos Emirados Árabes. Proposta envolve vínculo inicial de 1 ano com possibilidade de extensão em definitivo. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com os outros destaques esportivos. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos aos destaques dos outros esportes. O técnico Zé Roberto Guimarães anunciou as 14 jogadoras que representarão o Brasil no Campeonato Mundial Feminino de Vôlei, que começa nesta sexta-feira, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, contra a Grécia. A seleção brasileira busca seu primeiro título mundial, tendo conquistado 4 medalhas de prata em edições anteriores. A convocação inclui atletas que participaram da Liga das Nações, como a capitã Gabi e a central Júlia Kudes, eleitas as melhores em suas posições do torneio. A oposta Giovana, que havia sido convocada para os treinos, foi cortada da lista final para a competição. O Brasil está no grupo C do Mundial, ao lado de Porto Rico, França e Grécia, e jogará na cidade de Chiang Mai, na Tailândia. O brasileiro João Fonseca, de 19 anos, fará dupla com o argentino Juan Martín Del Potro no evento Stars of the Open do US Open, nesta quinta-feira, dia 21. A partida será uma exibição pré-torneio contra os americanos Andy Roddick e Alex Michelsen. Fonseca, atual número 47 do mundo, já venceu o título juvenil do US Open em 2023 e o título profissional na Argentina Open em 2025. O evento reúne estrelas do tênis, incluindo campeões do Grand Slam e jovens promissores. Esta será uma oportunidade para Fonseca se apresentar ao público de Nova York antes do início do US Open. Mais tênis aqui, Jannik Sinner anunciou sua desistência da chave de duplas mistas do US Open devido a um mal-estar que o levou a abandonar a final do Masters 1000 de Cincinnati contra Carlos Alcaraz. O italiano número 1 do mundo em simples faria dupla com a tcheca Katerina Siniakova, atual líder do ranking de duplas. A decisão visa priorizar sua recuperação para a competição de simples, que começa no próximo domingo. Danielle Collins e Christian Harrison substituem Sinner e Siniakova da chave de duplas mistas. Sinner expressou tristeza pela desistência e agradeceu aos fãs pelo apoio. O Mundial de Ginástica Rítmica 2025 acontece de 20 a 24 de agosto na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, reunindo mais de 300 atletas de quase 80 países. O Brasil busca uma medalha inédita na competição, com o conjunto nacional se destacando como um dos favoritos, após boas performances em edições anteriores. Babi Domingos e Giovana Santos representam o Brasil nas provas individuais, com Babi Domingos já tendo sido finalista olímpica e Giovana Santos superando desafios pessoais para competir. O evento será transmitido ao vivo pelo Sport TV 2 e Cazé TV, com cobertura em tempo real pelo ge.globo.com. O SESI Araraquara se sagrou tricampeão da Liga de Basquete Feminino ao derrotar o Sampaio Basquete por 64-57 no quarto jogo da final, realizado nesta terça-feira no ginásio SESI Leopoldina, em São Paulo. Com a vitória, a equipe paulista fechou a série melhor de 5 em 3-1, conquistando o título pelo terceiro ano consecutivo. O jogo foi equilibrado, mas o SESI brilhou no último quarto, onde não cometeu erros e garantiu a vitória. O time maranhense, que venceu o terceiro jogo da série, não conseguiu forçar o quinto e decisivo confronto. O SESI Araraquara já havia vencido o Unimed Campinas nas semifinais por 67-54, garantindo sua vaga na final. John Wall, armador de 34 anos, anunciou sua aposentadoria da NBA após 11 temporadas. Escolhido como a primeira escolha geral do draft de 2010 pelo Washington Wizards, Wall foi 5 vezes All-Star e é considerado uma lenda da franquia. Sua carreira foi marcada por lesões, incluindo problemas no tendão de Aquiles, que limitaram sua participação nos últimos anos. Após passagens por Houston Rockets e Los Angeles Clippers, ele não atuou nas últimas 2 temporadas. Em seu vídeo de despedida, Wall afirmou: "Retirado, mas nunca acabado. Faço isso ao estilo Wall." Vamos ao próximo bloco já, depois do intervalo com a agenda do dia.
Voltamos com o Visionário Esportes e vamos com a agenda desportiva do dia, das principais transmissões de hoje, da foco no futebol, tá? Pela Libertadores, oitavas de final, jogo de volta, vai ter Estudiantes e Cerro Porteño às 7 da noite, com transmissão da ESPN 4 e do Disney Plus. Às 9h30, tem Internacional e Flamengo, com transmissão da Globo, ESPN e Disney Plus. Pela Sul-Americana, também oitavas de final, jogo de volta, às 7 da noite tem Cienciano e Bolívar, com transmissão do Paramount Plus. Às 9h30, Independiente da Argentina e Universidade do Chile se enfrentam com transmissão da ESPN 4 e Disney Plus. Também às 9h30, Universidade Católica do Equador contra a Alianza Lima pela Paramount Plus. Campeonato Brasileiro da Série A vai ter Juventude e Vasco às 7 da noite com transmissão do Premier. Eliminatórias da Copa do Nordeste, jogos eliminatórios aí, já as quartas de final. Às 9h30 tem Bahia e Ceará com transmissão do SBT, ESPN 2, Premier e Disney Plus. SBT lá do Nordeste, tá? Às 9h30 tem CSA e Confiança, com transmissão do SBT Nordeste Premier. Vai ter eliminatórias da Champions League, jogos de volta aí para a fase de liga. Às 4 da tarde tem Fenerbahçe e Benfica, com transmissão da TNT e HBO Max. Às 4 também tem Basel e Copenhagen, com transmissão do Space e HBO Max. Às 4 da tarde também Celtic da Escócia e Kairat Almaty do Cazaquistão, com transmissão da HBO Max. E às 4 também Bodo Glimt da Noruega e Sturm Graz da Áustria, com transmissão da HBO Max. Pela Supercopa Saudita, o segundo jogo da semifinal tá rolando agora, Al Ahly e Al Qadsiya, com transmissão do Band Sports e da GOAT pelo YouTube. E assim a gente vai chegando ao fim do Visionário Esportes dessa quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Palavra de hoje, Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que essa palavra esteja viva no seu coração. O Deus que nos chama também nos fortalece. Mesmo diante dos desafios, Ele garante que não caminhamos sozinhos. Você pode ouvir também a reprise hoje às 6 horas da tarde do Visionário Esportes e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, e pela Rádio Sonora de Santa Catarina, através das frequências AM, FM e ondas curtas. Eu sou Manuel Rodrigues e volto amanhã às 9 da manhã, se Deus quiser, com mais uma edição cheia de informação, resultados e fé. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima com o Visionário Esportes.